bênção. Antes de você abrir seu texto, sua Bíblia, preste atenção nessa história. O hino que acabamos de cantar faz parte de uma coleção de cerca, há quem diga, 9.000 hinos. Estou falando isso mesmo. Que foram escritos por uma irmã americana chamada Fanny Crosby. Natural de Nova York, nascida em 24 de março de 1820, quando Fanny, ou Frances, tinha um pouco mais de um mês de vida, ela sofreu uma infecção nos olhos. E num contexto, amados, em que os médicos não haviam, e muitos curandeiros e médicos assim populares faziam às vezes de especialistas, um cidadão receitou cataplasmas de mostarda quente para ser colocado sobre os olhos de Fanny. Emanuel, o resultado foi que a menina ficou cega pelo resto da vida. Mas ela tinha um temperamento extraordinário. Ela nunca se revoltou com a sua situação, e mesmo que os seus olhos físicos fossem completamente nulos, ela desenvolveu, através da fé, uma visão espiritual extraordinária. Márcia, a sua avó, começou a ler a Bíblia para Fanny horas e horas. Aos 15 anos, ela entrou no Instituto de Cegos, na sua cidade, Nova York, e recebeu uma boa educação. Depois de anos, inclusive ela voltou para essa mesma instituição, só que agora como professora. Ela passou 35 anos naquela escola. Fanny era metodista e se tornou uma excelente compositora. Ela podia escrever hinos, Erivelto, a qualquer momento, qualquer lugar. Ela só precisava de um momento de inspiração. Ela aprendeu a tocar violão, harpa, piano e, além de cantar, muito bem. Ela amava o seu trabalho, era feliz, se relacionava com pessoas, era alegre. A primeira composição de Fanny foi quando ela tinha 8 anos de idade. Eu tenho um registro aqui do seu versinho. Que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidi neste mundo sempre contente viver. Com 38 anos de idade, Fanny se casou com Alexander van Alstine, um músico, cego também. Bonito, jovial, apreciado. Trabalhou em várias igrejas como organista e era professor. Ela compôs vários hinos, um deles, Salvo por Jesus Cristo, que é o 374 do cantor cristão. E ela diz até acerca desse hino, que esse hino foi ditado pelo Espírito do Senhor e que nasceu para uma missão.
Esse hino, inclusive, foi escrito depois que o seu filhinho, ainda bebê, morreu enquanto dormia. No período de avivamentos nos Estados Unidos, caravanas evangelísticas, como a de D.L. Moody, em vários estados americanos, um dia ele estava em Massachusetts e chamou Fanny para contar o seu testemunho. E ali ela leu a letra de um hino, mais tarde se uniu a Ira David Sanger, que era um músico da campanha de Moody, e ela foi uma bênção. Bênção. Naquele período ela escrevia os hinos e recebia poucos dólares e não recebia direito autoral nenhum. Ela escreveu letras para outros hinistas famosos da sua época e nunca fez questão de receber nada por isso. Ela morava em casas simples, vivia modestamente e dava muito do que tinha ou que recebia para os outros. Ela nunca se gabava de sua fama e ela conheceu em vida mais de um presidente do seu país. Foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos, pregava em grandes púlpitos de grandes igrejas, em conferências, mas ela amava fazer missões. E trabalhava, e cooperava. Ela escreveu vários hinos com pseudônimos. Nomes como Grace Jennings, Mr. Wilson, Lizzie Edwards, Ella Denny, Henrietta Blair e tantos outros. Ela chegou a usar 204 pseudônimos. Ela escreveu 8.000 poemas. 8.000 que não foram musicados. Escreveu cânticos diversos. Só para você ter uma ideia, hinos do tipo A Deus demos glória, é o 15 do cantor cristão. Vem Espírito Divino, é o 116 do cantor cristão. Louvai, louvai, louvai Cristo, bom mestre divino, 126 do cantor cristão. E só para não cansar vocês, o 171 do cantor cristão também, Aviva no Senhor, foi dele, foi dela. Quer estar ao pé da cruz? Dela. O hino que cantamos, Que Segurança Sou de Jesus, que no cantor cristão tem a letra Vivo, feliz, pois sou de Jesus, é dela. Hinos de alento, de conforto, de motivação, de inspiração para a nossa comunhão com Deus. Em 12 de fevereiro de 1915, com 94 anos de idade, olha só, 94 anos de idade, ela faleceu. Foi sepultada no município ali de Fairfield, em Connecticut, nos Estados Unidos. Uma laje de sepultura simples. E apenas uma frase. Tia Fanny, ela fez o que pôde. Só em 1955 que foi feito um monumento junto ao seu túmulo. E no monumento está a primeira estrofe do hino que cantamos. Termino com uma frase dela. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer apenas um pedido, no dia que eu nasci, eu pediria para ter nascido cega. Pois quando eu chegasse no céu, o primeiro rosto que eu teria o prazer de contemplar seria o rosto do meu Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas,
no capítulo 18, versos 35 a 41. Eu lembrei de Francis ou de Fanny ao preparar esta mensagem para destacar como que cegueira é um conceito que pode ser relativizado. Que há cegos que veem e há os que veem que são cegos. Para traçar essa história, e olhe para mim, por favor, nessa dimensão. Bartimeu é o cego que queria ver, queria voltar a ver. Mas o centro dessa porção não é o fato de que ele voltou a ver. Isso é bênção. Mas o centro aqui é que, a despeito dele não ver, ele viu em Jesus o filho de Davi. E ele termina a sua história seguindo Jesus pelo caminho. Esse texto é emocionante. Quem já é de berço evangélico, já é crente há muito tempo, já ouviu várias mensagens nesse texto. William, Gabriel vão concordar comigo que o desafio de pregar num texto conhecido é não inventar nada. É falar aquilo que o pessoal está falando há anos e séculos. Do meu pai que é pastor, eu ouvi essa história 200 vezes. Mas é trazer a essência do texto. E a essência do texto, para mim, está na verdade de que esse cego queria ver. E há hoje, entre nós, pessoas que veem, mas que são cegos, porque não conseguem ter a sua vida transformada por Jesus. Eu vou citar ao final da mensagem algo mais dessa citação de Antônio Vieira. O pior cego é aquele que não quer ver. Mateus fala de 2 cegos. Marcos e Lucas dão destaque apenas a um. O outro estava junto. Mas o destaque que Marcos e Lucas dão é a um dos cegos. Marcos dá nome ao cego, Bartimeu, que daqui a pouco eu vou explicar que não é nome coisíssima nenhuma. Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas fala que ele estava chegando de Jericó. É porque havia num raio de 2 quilômetros a cidade velha de Jericó e a cidade nova. Para ficar claro para vocês, é igual Paraty. Cidade velha, das correntes, e a cidade nova. Então, era Jericó. Saía de uma cidade, voltava de outra, dependendo do ponto da perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. Mas não altera nada o sentido do texto. Vamos lá. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava
passando, então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Ora ao Senhor. E se comprometa a ficar sem conversar, sem se locomover durante esses minutos preciosos em que Deus vai continuar falando com você. Deus, por favor, fale a nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus, dando um clique aí, por favor, meu filho. A grande ideia desta passagem está nessa frase. O chamado para ser discípulo de Jesus, talvez vai ter que contrastar com branco, né? O chamado para ser discípulo de Jesus é para aquele que tem a sua visão transformada. Todo mundo que se encontra com Jesus tem a sua visão transformada. Esse texto é modelo nesse sentido. Jesus não curou, por exemplo, todos os cegos do seu tempo. Nós estamos diante de uma cura específica, pontual. Até mesmo a última cura de um cego, provavelmente, porque Jesus está indo para Jerusalém e não voltaria mais vivo. Bartimeu aproveita a última oportunidade. Nós estamos diante, dando um clique em Mateus, de um mendigo, cego, mendigo, que clama para ser discípulo de Jesus. Esse cidadão, além de cego, ele é mendigo. Ele é alguém que ninguém nota acerca dele. Ele é quase um ser invisível socialmente. A começar do nome que o evangelista Marcos dá a ele, Bartimeu. No hebraico, Bar é pai. Timeu era um nome muito comum à época. Bartimeu, filho de Timeu. Se a gente for ver a etimologia do nome, é aí que dá uma tristeza na gente. Em aramaico, Timeu significa pobreza, impureza. Então eu fico imaginando ele sendo chamado de o filho da pobreza, o filho da impureza, da pobreza, da miséria. Ele era estigmatizado pelo preconceito, por toda sorte de infortúnios. Ele está sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Era a ocasião da Páscoa. E a lei de Moisés dizia que toda uma população, num raio de quilômetros específico, próximos ali de Jerusalém, eram obrigados a subir por ocasião da festa da Páscoa. Só que Bartimeu não pode entrar na festa. Bartimeu não pode entrar no templo. Bartimeu não segue o caminho. Ele se assenta no caminho. A semelhança de muitos que estão por aí, eles estão assentados no meio do caminho. Mas de repente um burburinho aconteceu de chegar aos ouvidos de Bartimeu, deste cego, versículo 36, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é sabido que a deficiência em um determinado sentido superestima a sensibilidade de outros sentidos.
E isso faz com que o cego tenha uma audição absurda, incrível. Ele ouviu o barulho, ele ouviu o rebuliço e teve a curiosidade de perguntar. Tem gente que está aqui porque encontrou-se com Jesus, porque teve a curiosidade de perguntar. Perguntou para o irmão, para a irmã, para o vizinho, para a vizinha. Perguntou, o que está acontecendo? Esse Bartimeu, como ele aproveitou a oportunidade? Perguntou, o que está acontecendo? Quem é que está passando por aqui? Versículo 37. Anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno. E ele ouviu esse nome, Jesus, o Nazareno. E a fama de Jesus chegou em Jericó antes mesmo dele. O evangelista João, só para destacar, porque a impressão que a gente tem, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, dá a ideia errada de que Jesus, em seu ministério, ficou parado na Galileia, vez por outra tinha incursões na Judéia, nas cidades ali da Pérea, mas que ele só foi a Jerusalém uma vez, para morrer. Isso é uma impressão errada. O evangelista João nos dá uma outra perspectiva, de que Jesus esteve pelo menos 4 vezes, 3 a 4 vezes em Jerusalém. Então, fica claro para a gente perceber de que esse trajeto era conhecido, e de que Bartimeu, como bom ouvinte que era, cego e excelente ouvinte, passou uma vez, e ele ouviu, Jesus de Nazaré. Passou outra vez, e ele já perguntou um pouquinho mais. Agora, ele chama Jesus de um título messiânico, que olhe para mim, ninguém mais vai chamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para eu não ficar falando aqui, só o anjo Gabriel que falou que Jesus era filho de Davi. E agora, esse Bartimeu se equipara ao próprio anjo Gabriel, chamando Jesus desse título formidável, único, benfazejo, filho de Davi. E a situação de Bartimeu, Adonias, é tão gritante que ele não fala, tenha bondade de mim. Já seria bom, bondade, isso seria bom. Ele poderia usar também, faz justiça para mim. Ele poderia cantar, entra na minha casa. Mas ele nem tinha casa. Ele morava na rua. Ele era um proscrito da sociedade, um marginalizado. Há quem pense, eu não estou afirmando, há quem pense que aquele Timeu que tem na obra de Flávio Joséfo, que era um general romano que se tornou um guerrilheiro ao trair as forças de Roma, teria sido o pai desse cego. Na obra de Flávio Joséfo, fala que o filho desse tal de Timeu teve seus olhos furados, para que ele não se tornasse um salteador, um guerrilheiro, um homem violento. Não tem comprovação nenhuma de que o Timeu da obra de Joséfo é o pai desse Bartimeu. Mas, pelo fato de Bartimeu ter dito, eu quero tornar a ver, fica claro de que ele não era cego de nascença. Esse cego morava em Jericó. E você, mesmo você que nunca leu a Bíblia, sabe que Jericó é famosa. Vem com Josué lutar em Jericó. Uhul. Jericó era a cidade das palmeiras. Jericó é uma cidade que foi até amaldiçoada, não poderia ser reconstruída. Quem a reconstruísse seria morto, e aconteceu mesmo.
Mas no período de Jesus, Jericó era a cidade do inverno, capital do inverno de Herodes, o Antipas. Era uma cidade frontuosa, imponente. E esse cego estava ali. E clamou. E gritou. Versículo 38. Tenha compaixão de mim. De algum modo, queridão e queridona, esse cego sabia que Jesus era o Messias. E é muito fácil fazer um contraste de que há muitos que haviam testemunhado, olha só, visto os milagres de Jesus, estavam cegos. E este cego estava vendo tudo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me alcança com seu favor, Senhor. O Salmo 103:11 diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Bartimeu sabia o que estava pedindo. Ele suplica. Aquilo que o Acton Peake, no livro Atributos de Deus, fala da misericórdia preservadora, sustentadora, perdoadora e provedora. Paulo, até em 2 Coríntios 1:3, vai chamar Deus de o Pai das misericórdias. O versículo 39 diz que os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. É incrível, amados. Tem gente que tem pavor de ver a felicidade do outro. Os que viam estavam reclamando do cego que queria ver. É assim no seu ambiente de trabalho. Enquanto você for igual a eles, contando as mesmas piadas, fazendo aquelas histórias todas, você está legal. Tenta mudar de vida. Você vai ser alvo de perseguição, de oposição, vão olhar para você de cara feia, porque tem gente que é assim. Este cego estava agora sendo repreendido porque ele estava clamando para Jesus, ou por Jesus. E essa reclamação poderia ser por várias razões. Primeiro, porque ele estava com pressa de chegar logo. Outros achavam que esses gritos eram irreverentes. Está atrapalhando o culto, tá? Está atrapalhando a caminhada. Outros acham que esse grito poderia suscitar algum tipo de reviravolta política e algum tipo de enfrentamento militar. Mas olha para mim. Bartimeu não estava nem aí. Estou nem aí. Eu vou clamar. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais o pediu para parar, mais ele clamava. Se você quer ver a sua vida mudada por Jesus, começa a clamar. Clama mesmo quando as pessoas em sua volta estão lhe pedindo para parar. Clame mesmo que os seus prognósticos sejam os mais complexos possíveis. Não fique estudando probabilidades. Não fique considerando históricos passados. Clama. Insista. E quanto mais lhe pedirem para parar, clama mais ainda. Daí, Mateus, Jesus interrompe a sua caminhada, porque ele quer ganhar mais um discípulo. Versículo 40 diz que Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Marcos vai usar um detalhe, eu sempre quando leio esse texto eu lembro da pregação do meu pai, por isso que eu falei, já ouvi 200 vezes,
Que o Evangelho de Marcos fala que o cego largou a capa. E meu pai fazia horrores com esse negócio de largar a capa. Meu pai dizia assim: por que o cego largou a capa? Aquela capa o acompanhava na chuva, no sol. Aquela capa era a sua identidade como cego. Todo cego, não está na Bíblia não, mas é bom, anota. Tem um cachorro e uma capa. Bartimeu largou a capa, Francisca. E meu pai dizia assim, diz ainda, né? Está vivo, graças a Deus. Ele tinha certeza de que ele seria curado. Amém. Porque senão, ele não ia largar a capa. Ele ia falar, vai que... Eu ouvia criança ouvindo meu pai, que eu falei uma das 200 vezes, eu falava assim, caramba, tem sentido mesmo. Ele disse assim, para que eu quero essa desgraça de capa? Eu não vou precisar mais dela nunca mais. Amém. Porque eu vou chamar a atenção do filho de Davi. Ele parou tudo para falar comigo. Ele parou tudo para falar comigo. E aí Jesus chega para ele e faz a pergunta no verso 41, que eu sempre achei absurda. Eu no céu, se eu fosse perguntar, Bartimeu, que pergunta ridícula que você fez, que Jesus, que você fez para Bartimeu. Mas não vou perguntar não, porque eu já entendi. Jesus chega para Bartimeu e fala assim, o que você quer que eu lhe faça? Porque na minha cabeça, eu não sei na sua, estava óbvio. Não, mas não está óbvio, não. Tem gente que vem para Jesus, amados, vem para Jesus, não tem a vida transformada por Ele, que quando recebe uma bênção, tchau Jesus. Fica doente e vem na igreja. Ah, Senhor, me cura, me cura, me cura. Foi curado? Meu Deus do céu, graças a Deus, eu não quero nada mais com ele. Então a pergunta de Jesus, ela é investigadora, ela é perscrutadora e ela é plausível. O que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, ele chama de Senhor. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Eu quero ter a oportunidade de ver a minha cidade de Jericó, a cidade das palmeiras. Eu quero ver os meus familiares. Eu quero poder voltar para casa. Eu quero deixar de ser mendigo. Eu não quero continuar com essa vida. O Iago Martins escreveu um livro fantástico chamado A Máfia dos Mendigos. Vale a pena a leitura, recomendo aos meus amigos pastores. A Máfia dos Mendigos. Ele faz um estudo, Iago, que é pastor lá em Fortaleza, sobre pessoas que vivem da mendigância e se dão muito bem com isso. Isso se transforma um business, um negócio de vida. Ele disse, eu não quero ser mendigo. Eu quero ter a vida mudada. Eu quero que o Senhor me dê a nova chance. Eu quero ver de novo. E aí, Jesus fala, então veja. É isso que você quer? Tuane, então veja. A sua fé salvou você. A sua fé salvou você. A sua fé está dignificando você.
Amados, não é o sofrimento que nos define, não é a cegueira que definia Bartimeu, não é a miséria, a doença, a pobreza que define você. É a sua fé. É a fé que lhe define. A sua fé lhe salvou. Fanny não via, a compositora de hinos, mas via. Como que uma pessoa cega diz, canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor? Como que uma cega vai compor, a Deus demos glória com grande favor, seu Filho bendito, a nós todos deu, a graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Ela via o que ninguém via. N.T. Wright vai dizer de que em sua morte, Jesus tomará sobre si a cegueira e o desespero do mundo. Há tanta coisa que ainda não entendemos, tanta coisa no mundo e de fato nas Escrituras que nos ainda é oculta. Assim como palavras de Jesus eram para os discípulos, há tantas coisas que se entendêssemos plenamente, poderiam fazer-nos retroceder e não mais desejar seguir Jesus na estrada como Bartimeu fez. Porque ao contrário, amados, do desejo dele inicial, que era retomar a vida como ele tinha antes, algo aconteceu com Bartimeu nesse processo de cura, que eu não sei explicar, só perguntando para ele na eternidade, por que ele ao invés de ficar em Jerusalém, em Jericó, ou seguir com sua vida, restaurar sua vida, ele resolve, versículo 43, seguir a Jesus pelo caminho. E Jesus está indo para onde? Para Jerusalém. Para quê? Para morrer. Eu ouso dizer que Bartimeu foi um dos primeiros discípulos a morrer também. Porque todos que seguiram Jesus pelo caminho, nesse tempo, morreram. Todos. T-O-D-O-S. Todos. Que seguir a Jesus nesse conceito, nesse contexto, era morrer. Se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua. E tomar a cruz é o quê? Quando que alguém tomava a cruz? Para morrer, cara. A cruz, a mesma cruz que o cara morria, ele carregava. Gente, seguir Jesus não é uma questão de, que delícia, que delírio. Não, o que Lucas está querendo nos dizer, e eu vou seguir no pensamento do N.T. Wright, é que se formos com ele, Jesus levará sobre si todo o peso daquele mal. Na verdade, ele diz que já fez isso na cruz, para que as coisas que ainda enfrentamos não nos causem medo. De igual modo, há muita coisa que já nos foi dada quando cremos e confiamos no poder de Deus para curar e restaurar, que deveria fazer-nos louvá-lo, mesmo quando seguimos. Essa expressão do Wright é fantástico. Rumo ao desconhecido. Eu falei, e chamei a atenção de Dani aqui, dos irmãos, seguir a Jesus é correr riscos, né? Se fosse perguntar, se eu fosse um repórter na época, dissesse assim, Bartimeu, me veja aqui, porque agora ele já via, né? Olha para mim, você está indo para onde? Ele diria, eu estou seguindo a Jesus. Mas você está indo para onde? Eu estou seguindo a Jesus. E aí eu perguntaria mais uma vez, para ser chato, igual aquele repórter, você está indo para onde? Ele dizia, eu já falei, eu estou seguindo a Jesus, não importa para onde, eu estou seguindo alguém. O onde não importa, o que importa é o alguém. Quem segue a Jesus não importa onde, amados. Onde? Como? Quando? O quê? É quem? Eu estou seguindo a Jesus. Mateus dando 2 cliques aí. Nós já fomos cegos e mendigos. Nós vivíamos em densas trevas.
Agora estamos na luz de Jesus. Nós precisamos entender que agora a gente vê a vida com os olhos de Jesus. Paulo vai escrever em Efésios 5:8: noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, existem peixes e seres marinhos diversos que vivem em profundidades tão absurdas que eles nem têm olhos. A natureza ela é tão complexa e ao mesmo tempo tão divinamente planejada que eles não têm olhos porque eles não precisam ver. Quando nós andávamos desgarrados longe de Jesus, e alguns aqui possivelmente ainda andam até hoje, são como as imagens lá no Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Mas Jesus veio para lhe dar luz, para lhe dar clareza. O que você quer que eu te faça? E você um dia levantou as mãos e disse: eu quero ver. Eu quero ver. A última aplicação, Mateus. Tome uma atitude de fé. Quando Jesus lhe chamar, abandone o que você tem. Abandone sua vida antiga. William MacDonald, num livro chamado Discípulo Verdadeiro, diz que quando o homem se compromete de verdade com Jesus, não lhe parece importante viver ou morrer. Ele segue. John MacArthur vai dizer de que o verdadeiro discípulo é aquele que se compromete para toda a vida. Ele diz que aquela propaganda do tipo, experimente Jesus, vê se ele é bom, é uma mentalidade estranha ao verdadeiro discipulado. Ele diz mais: a fé não é um experimento, a fé é um compromisso vitalício. É tomar a cruz diariamente, é dar tudo por amor a Cristo, cada dia. Olhe para mim, sem reservas, sem certezas, sem hesitação. Exige tê-lo como Senhor. Bartimeu disse: Senhor, que eu retorne a ver. É um doloroso rompimento dos nossos laços com o mundo. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer manter ainda alguns lacinhos com o mundo. Abandona. Renuncia. Lucas 9,62 diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para ser discípulo. Dando um clique, Mateus. Mas tem gente que insiste em permanecer cego. Bartimeu é o cego que queria ver. Fanny Jane Grosper era a cega que via mais do que todos os outros. E há hoje outros tipos de cegos em nosso meio. Por isso que eu termino essa mensagem fazendo referência a um dos autores mais clássicos da literatura brasileira. Um português chamado Antônio Vieira. Um filósofo, escritor, orador e padre católico. No século XVII, ele lutou, pelejou no Brasil, foi missionário, defendeu o direito dos povos indígenas, combateu a exploração, a escravidão, defendeu os judeus, foi um lutador incansável contra a Inquisição e deixou sermões valiosos.
Nessa passagem do cego Bartimeu, Antônio Vieira deixou-nos um texto incrível que eu quero compartilhar para terminar essa mensagem. Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa, mas faleceu em Salvador, em 1967, disse assim: há cegos piores do que Bartimeu, são aqueles que não querem ver. Ao cego de Jericó, que não tinha olhos, Cristo o fez ver. Mas aos cegos que têm olhos e não querem ver, estes permaneceram em sua cegueira espiritual. A segunda pior cegueira, pior do que de Bartimeu, presta atenção aqui, é ver uma coisa e enxergar outra bem diferente. Eva viu exatamente o que não devia ver e como devia ver. Viu que não devia ver porque o fruto era venenoso. Viu como não devia ver porque viu apenas aquilo que lhe agradava à vista e ao paladar. Eu ouso a dizer, tem muita gente igual Eva aqui. Vê o que não deve ver e vê como não deve ver. Antônio Vieira prossegue. O terceiro tipo de cegueira, pior do que a cegueira de Bartimeu, é daqueles que enxergam a cegueira dos outros e não a própria. Tem gente que é assim. Os cegos desse tipo são capazes de descobrir um pequeno argueiro no olho do vizinho e não se aperceber de uma trave atravessada nos seus olhos. São aqueles que investigam pequeninas falhas nos outros para alardeá-las como grandes crimes e pecados, esquecidos dos seus grandes e perniciosos defeitos. Preste atenção, talvez você se identifique. Finalmente, existe ainda outro tipo de cegueira pior do que a do pobre mendigo de Jericó. É a daqueles que não permitem que os outros vejam. Os acompanhantes de Cristo naquela caminhada eram mais cegos do que aquele cego, porque impediam que o clamor e os gritos de angústia daquele infeliz chegasse até Jesus, burocratizando a misericórdia divina. É a cegueira daqueles que, por serem infelizes, não permitem a felicidade dos outros. Olhe para mim agora, por favor. Qual é a sua cegueira? Qual é a sua cegueira? Qual é a sua cegueira? A sua cegueira. Essa é a primeira pergunta. A segunda, mais radical, é: você quer ver? Quer voltar a ver? Você vai poder sair daqui como Bartimeu, seguindo Jesus pelo caminho. Abaixe sua cabeça, meu queridão e minha queridona. Aí em cima, todo mundo pensando. Aqui embaixo também. De um certo modo, somos todos Bartimeu. E o chamado para ser discípulo de Jesus é para aquele que tem a sua vida transformada, é a sua visão transformada. Aleluia. Qual é a sua cegueira? Saia do lugar que limita a sua visão. Mas mais do que isso, tenha a sua visão transformada. Deus disse a Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas se você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Para Bartimeu, Jesus disse: a tua fé te salvou.
De agora em diante você vai ser conhecido como Bartimeu, o cego que queria ver. E você? O que você não está conseguindo ver? Você não está conseguindo ver a mudança que o Senhor quer fazer no seu casamento? Na sua cabeça, na sua perspectiva, não tem jeito. Porque você está cego. Você não quer ver. Talvez você olhe para o seu futuro e não consiga encontrar nenhum tipo de vislumbre positivo. Porque você não quer ver. Mas nesta noite, o Senhor quer dizer para você que quando se propõe a caminhar com Jesus, isso não vem de um modismo, não é um desejo pontual. Tem gente que está na igreja e vez por outra, eu não entendo isso, gente. Fala assim, eu vou abandonar tudo porque eu estou cansado, eu estou desanimado. Olha para Jesus. No meio do caminho, vai ter dificuldades. Quem disse que seria diferente? Mas preste atenção, Jesus só falou, a tua fé te define, a tua fé te salvou. E Bartimeu, por conta própria, decidiu seguir. O seu negócio é seguir. O que vai acontecer com você amanhã ou depois, me perdoe a franqueza, não quero te chatear, mas não importa. Não importa. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus falou para ele, está certo, Pedro. E não tem ninguém que tenha optado em me seguir que não tenha ganhado mais irmãos, mais irmãs, pais, mães, com perseguições, campos. Neste mundo presente. E no mundo por vir, a vida eterna. Me permita assim, parafrasear Jesus dizendo, Pedro, tá bom para você? Ou você quer mais? Você está reclamando do quê? Aqui está cheio de mães, de pais, de irmãos, de irmãs. Você que está sendo incompreendido pelos pais, incompreendido por amigos, por alguma decisão que você tomou na vida, está aqui, ó. Está aqui. Você que está lá naquela faculdade, naquela classe, olhando de um lado e do outro e dizendo, meu Deus, que cova de leões eu estou. O Senhor está dizendo para você o seguinte, meu filho, minha filha, eu te quero aqui, porque eu quero que você me siga no meio da agitação da vida. Você só não me perca de vista, tá ok? Você só não me perca de vista. Não importa, queridão, queridona, vamos combinar uma coisa, não importa. Fanny sabia, e por isso ela compunha hinos maravilhosos. E por isso que ela dizia, na letra do cantor cristão, vivo feliz, pois sou de Jesus. É isso o que definitivamente importa. Está acabando as suas férias, não está? Você vai ter que voltar para a realidade, né? Aquele recesso da faculdade está chegando ao fim, né? No trabalho também, está com as lutas, né? Na família, na igreja, na vida. Levante-se agora e diga, Deus, me ajuda a seguir Jesus pelo caminho. Decisões importantes que você tem que tomar.
Se essa semana vai ser uma semana difícil para você, levante-se também. Você que vai sair daqui e já se sente pressionado a dar provas de que aquilo que você ouviu de fato aqui é verdade, que você vai enfrentar um campo minado. Levante-se, queridão, levante-se, queridona, vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão no caminho. Vamos orar. Vamos orar. Levante suas mãos, diga: Deus, tem coisa que eu não estou conseguindo ver, Deus. Diga: Deus, tem coisa que eu não estou conseguindo ver. Me permita usar uma linguagem popular. Deus, eu não estou conseguindo ver a luz no final do túnel. Eu não estou conseguindo ver nem túnel. Mas Deus, eu quero ver, Deus. Eu quero ver uma saída, Deus. E eu sei que o Senhor tem uma saída para mim. Diga: eu creio que Deus tem uma saída para mim. Tem uma saída. Tem uma saída. Tem um jeito, Senhor. Tem uma forma que o Senhor vai intervir. E vai ficar muito claro para mim. Levante sua mão e diga: Senhor, vai ficar muito claro para mim que esse é o caminho que o Senhor quer para mim. Que esse é o destino que o Senhor quer para mim. Que esse é o propósito que o Senhor tem para mim. Que essa é a história que o Senhor quer escrever para mim. Diga: eu creio, Senhor. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu creio. Deus, o teu povo nesta noite. Tem gente que mudou aqui, Senhor. Tem gente aqui que despertou fé no coração, Deus. Tem gente aqui que vai sair como Bartimeu, seguindo pelo caminho. Infelizmente, também tem gente aqui que vai continuar à beira do caminho. Porque não aproveita a oportunidade. Querem ficar cegos. São cegos invejosos, cegos orgulhosos. Tem cego que se orgulha de ser cego. Vai entender. Mas tem gente aqui que está saindo dizendo: eu quero ver de novo. E está saindo daqui diferente. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Não deixa Satanás roubar, Senhor. Não deixa Satanás roubar essa palavra. Nesses corações aqui. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se aceite, queridão, queridona, glorifique o nome do Senhor por esta palavra. Acolha esta palavra no seu coração agora, hein? Acolha, hein? Acolha, que vai ter um impacto de transformação incrível. Incrível. E você vai sair daqui vendo aquilo que estava invisível aos olhos. Vendo a vida com os olhos de Jesus.